Os líderes do G7 não persuadiram o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a intensificar as sanções contra a Rússia. Trump apenas declarou que foi um grande erro expulsar Putin do G8 há 11 anos e que isso supostamente o motivou a atacar a Ucrânia. Apesar disso, a Casa Branca já criou uma justificativa para não impor novas sanções à Rússia. Acontece que a culpa é toda da guerra entre Israel e Irã, onde Trump esperava a mediação de Putin nas negociações dos Estados Unidos da América com o Irã. Além disso, Trump de repente enviou seu emissário Keith Kellogg ao ditador bielorrusso Lukashenko para discutir com ele as futuras negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Isso só legitima mais um ditador, junto com Putin? Sou Alexei Petri. A seguir analisaremos detalhadamente essa situação. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, durante o jantar na cúpula que aconteceu no Canadá na segunda-feira, 16 de junho, Trump mais uma vez decepcionou os aliados ao afirmar que as sanções contra Moscou custam caro demais para os Estados Unidos da América. Por isso não é necessário implementá-las. Além disso, ele confirmou suas objeções anteriores à política de pressão económica sobre o lado russo. Entre os países europeus, cresce o ceticismo quanto à capacidade de Trump de cumprir suas próprias ameaças de impor novas restrições contra a Rússia. Embora os países da União Europeia continuem a interagir com o presidente dos Estados Unidos da América e reajam de forma contida à sua posição, ao mesmo tempo, eles fortalecem ativamente seus próprios laços de defesa com aliados e buscam maneiras de apoiar a Ucrânia diante do interesse cada vez menor de Washington em ajudar Kiev. Apesar disso, como era de se esperar, a declaração final do presidente da cúpula, apresentada pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, destacou o compromisso com os esforços para uma resolução pacífica do conflito, com a mediação dos Estados Unidos da América. A declaração afirma que a Ucrânia demonstra disposição para um cessar-fogo, enquanto a Rússia não. E o documento também prevê um apelo para continuar pressionando Moscou por meio de medidas sancionatórias. Apesar de todas essas declarações, elas se tornam insignificantes diante da falta de disposição de Trump em realmente pressionar Moscou. Lembro que na véspera da cúpula, a União Europeia já propôs o 18º pacote de sanções contra a Rússia. No Reino Unido, por sua vez, no dia 17 de junho, foram anunciadas novas restrições voltadas para os setores energético e financeiro russos. Ambos os lados também apoiaram a redução do teto do preço do petróleo da Rússia, algo que os Estados Unidos da América já haviam resistido anteriormente. A discussão dessas medidas ocorre também em meio ao aumento dos ataques da Rússia ao território da Ucrânia. Segundo informações do lado ucraniano, na noite de 17 de junho, como resultado de um dos ataques aéreos mais poderosos desde o início da guerra em grande escala, pelo menos 14 pessoas morreram em Kiev. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou o ocorrido de um dos ataques mais horríveis. A capital foi atacada por drones e mísseis atingindo prédios residenciais, alguns com desabamento parcial. Citação: esses ataques são puro terrorismo. E todo o mundo, os Estados Unidos da América e a Europa, devem finalmente responder como uma sociedade civilizada responde aos terroristas, declarou Zelensky, estando no Canadá durante a cúpula. Inicialmente, lembro que estava planejado um encontro pessoal de Zelensky com Trump em 17 de junho, porém a visita do presidente dos Estados Unidos da América foi subitamente encurtada. Ele voltou urgentemente para Washington, alegando a necessidade de lidar imediatamente com a situação no Oriente Médio. Mas, como já falei no episódio anterior, não havia nenhuma urgência. Porque, ao retornar a Washington na manhã de terça-feira, ele só reuniu seu Conselho de Assessores de Segurança Nacional à noite. E, aliás, ao chegar a Washington, ele disse que ainda tínhamos pelo menos 2 dias para entender como Israel iria agir. Por isso parece que não há motivo para pressa. Mas, ao sair do Canadá, cancelando a reunião com Zelensky, e não só com Zelensky, Trump declarou: escutem, eu preciso urgentemente voar para Washington. Algo extremamente terrível e assustador está ocorrendo no Oriente Médio. Enquanto isso, lembro que ainda era 7 de junho. Não faz tanto tempo, Trump declarou publicamente que estava pronto, cito caso necessário, impor sanções devastadoras contra a Rússia. Se eu vir que a Rússia não está pronta para fazer um acordo e parar o derramamento de sangue, vou usar essa ferramenta. Ela será aplicada se necessário. Esta é a declaração de Trump de 7 de junho.
Hoje, dia 18, nem 2 semanas se passaram, Trump já está dizendo que sim, essas sanções não são vantajosas para ninguém. Por que fazer isso? No entanto, como informou o jornal citando fontes no Congresso, a administração Trump está paralelamente conduzindo consultas de bastidores com senadores, discutindo uma possível flexibilização do chamado pacote devastador de sanções proposto pelos senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal. Mas o paradoxo é que na Casa Branca já inventaram até uma desculpa para explicar por que Donald Trump está demorando e não impõe sanções contra a Rússia. Acontece que o Senado dos Estados Unidos adiou os planos de impor sanções severas contra a Rússia e seus parceiros comerciais devido ao conflito militar entre Israel e Irã. E também pela necessidade de aprovar o projeto de lei proposto pelo presidente Donald Trump sobre uma grande redução de impostos. Estamos falando daquele mesmo que Trump promove intensamente e que foi muito criticado por Elon Musk. Quem informa isso é a publicação Semafor. E então, o líder da maioria republicana no Senado, John Thune, disse a essa publicação que a análise do projeto de lei sobre sanções contra a Rússia foi adiada pelo menos até julho. Atualmente, o foco está em Israel e Irã. O atraso também se deve ao fato de que os autores do projeto de lei, os senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal, precisam revisá-lo. Eu também falei sobre isso. Em particular, eles pretendem isentar das sanções aqueles compradores de recursos energéticos russos que ajudam a Ucrânia. O projeto de lei inicial previa tarifas de 500% dos Estados Unidos da América sobre importações de países que comprassem petróleo russo, derivados, gás natural, urânio e outros. No entanto, como vocês podem entender, isso poderia de fato cortar os Estados Unidos da América de algumas das maiores economias, incluindo aliados na Europa, que continuam comprando petróleo, gás e combustível nuclear da Rússia. E então Lindsey Graham, em conversa com o Semafor, observou que o Senado terá que esperar um pouco, mas não especificou prazos concretos. Quanto tempo é esse um pouco? Como ele declarou, abre aspas, agora a situação com o Irã está mudando, mas isso não significa que eu esqueci da Rússia ou da Ucrânia, de forma alguma. Mas parece que adiaram isso demais. Informações de bastidores. A revisão desse projeto de lei não apenas reescreve a cláusula sobre aqueles que ajudam a Ucrânia a não estarem sujeitos às sanções, mas também reduz o limite. Depois, esse é o primeiro ponto. O segundo é formular a redação de forma que a palavra devem seja substituída por podem. Ou seja, ficará estabelecido que, caso a Rússia não aceite negociar, podem ser impostas sanções contra os países que compram petróleo, derivados de petróleo, gás e assim por diante da Rússia. É esse devem que querem substituir por podem. E então o presidente Trump terá autoridade para decidir se o pacote de sanções pode ou não ser implementado. Mas isso não é tudo. Aconteceu que o representante especial do presidente dos Estados Unidos da América, Keith Kellogg, planeja visitar Belarus para se encontrar com o ditador Alexander Lukashenko. Isso foi relatado com referência a fontes próprias na Bielorrússia. Kellogg provavelmente se encontrará com o autoproclamado presidente Lukashenko. Isso ficou conhecido imediatamente por 4 fontes diplomáticas, mas ainda não há uma declaração oficial. Segundo 2 fontes, a pauta exata ainda não é conhecida. Ao mesmo tempo, Kellogg afirmou em conversas privadas que considera essa viagem um possível passo para o início de negociações de paz para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, uma sugestão de que Lukashenko, será o facilitador nessas negociações, ou que o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, a Casa Branca, o próprio Kellogg, a Embaixada de Belarus em Washington, todos eles se recusaram a comentar essa informação. Segundo a Reuters, essas visitas diplomáticas requerem negociações delicadas e podem ser modificadas ou canceladas de última hora. Caso a visita se concretize, Kellogg se tornará o mais alto representante dos Estados Unidos da América a visitar Belarus nos últimos anos. A última visita ocorreu em 2020, quando o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, chegou a Minsk como parte dos esforços para melhorar as relações com Lukashenko, no contexto do esfriamento de seus laços com Moscou. Mas, enquanto isso, os russos ficam ainda mais ousados. A Federação Russa exigirá que a Ucrânia destrua todas as armas recebidas dos parceiros ocidentais que foram entregues para sua defesa contra as tropas invasoras russas. Isso foi declarado ontem por Alexander Grushko, vice-chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ele declara que o fornecimento excessivo de armas à Ucrânia ameaça os próprios países ocidentais, pois essas armas são difíceis de rastrear.
E então ele declara que todo esse excedente deve ser destruído, todos os algoritmos internacionais são conhecidos, eles devem ser reduzidos, reciclados e, além disso, de forma garantida. Aqui vou traduzir para uma linguagem simples. Moscou já exige que todas as armas ocidentais recebidas pela Ucrânia nos últimos anos sejam destruídas de forma exemplar. Moscou exige que a Ucrânia reconheça a Crimeia e partes das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporígia e Kherson, tomadas por suas tropas invasoras como parte da Rússia. Os ocupantes buscam que a Ucrânia adote uma neutralidade total e o status de país não alinhado a blocos. Ademais, o Kremlin restringe as forças armadas ucranianas. Trata-se da chamada desmilitarização e redução do efetivo do exército ucraniano. A Rússia não exige a garantia dos direitos dos falantes de russo, o combate a grupos nacionalistas, nem o levantamento das sanções contra a Rússia. De todas elas. A Ucrânia considera essas exigências como um ultimato, o que levaria à perda da soberania, da integridade territorial e, o que é importante, do direito à cooperação internacional. Enquanto isso, Trump se esconde atrás da guerra no Oriente Médio e diz que não é hora de impor sanções contra o ditador Putin. Aqui eu deixo reticências. Sua opinião, suas conclusões, como de costume, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like. É isso, cuidem-se todos. Tchau!